Neste vídeo eu quero falar uma das coisas mais importantes que mudaram a minha vida profissional de uma forma muito radical. Se eu puder pensar em uma coisa, provavelmente é isso que eu vou comentar com vocês nesse vídeo. Ontem eu participei de uma live muito legal no Código Fonte TV. Várias pessoas, vários YouTubers de tecnologia compartilharam em que momento das suas carreiras se tornaram profissionais. Eu também compartilhei um pouco. Foi muito bom aprender com a história de cada um deles. E depois da live eu fiquei pensando sobre aquilo que foi dito, né? Acho que uma pessoa chegou a comentar no final da live, nas palavras finais, sobre a importância da acabativa. Eu vou mostrar para vocês exatamente como isso se deu na minha história e como isso mudou o meu rumo profissional, e é por isso que provavelmente eu estou aqui hoje falando com vocês no YouTube. Antes de chegar especificamente no mês da história que eu quero contar, que foi em outubro de 2016, antes disso, eu sempre baseei muito os meus estudos de programação em projetos. Sempre que eu passava por uma fase, por exemplo, agora eu vou aprender a tocar guitarra, eu lá desenvolvia um software para aprender, para estudar guitarra e tal. Agora eu vou aprender sobre o mercado financeiro. Eu vou lá criar um projeto para trabalhar com o mercado financeiro, seja um robô de investimento ou qualquer coisa do gênero. Agora eu estou precisando organizar as minhas finanças pessoais. Eu vou lá e crio um projeto para resolver os problemas das minhas finanças pessoais. Isso me ajudou muito como desenvolvedor, criar projetos. E uma das coisas que eu acho mais importantes no processo de aprendizagem é exatamente você tentar resolver problemas reais, ou seja, criar projetos para resolver esses problemas. Só que ali, mais ou menos em 2016, já estava ficando um pouco cansado de tentar empreender, começar uma ideia, começar a empreender em alguma coisa, desenvolvendo um software, e depois de alguns meses, 3, 4 meses depois, eu parava o projeto, porque ficava cansado, tinha perdido a empolgação. E depois eu pensava numa outra ideia, tentava empreender, e aí no meio do caminho eu lá parava a ideia e voltava para a estaca zero. Obviamente essas tentativas frustradas não foram de todo desperdiçadas, porque eu aprendi novas tecnologias, amadureci como desenvolvedor, aprendi a criar projetos do zero de forma um pouco mais longa, né, projetos maiores, mas eu já estava cansado de começar e não terminar. E uma das coisas que foi mencionada é exatamente a acabativa. E foi com essa ideia de acabativa, que era a coisa mais importante para mim naquele momento, foi que eu tirei umas férias em outubro de 2016, e o meu objetivo eu vou ficar em casa durante todo o mês de férias, enfurnado 8 horas por dia, para no final desse um mês eu gravar o meu primeiro curso online. A coisa mais importante para mim não era que o curso vendesse muito, eu não estava querendo falar de um tema que eu gostaria de aprender, eu ia falar de um tema que não necessariamente seria muito vendável, eu ia falar de um tema que já tinha muito conteúdo gratuito na internet, que era Java, mas como eu já tinha um planejamento de um curso de Java que eu ministrava presencialmente, eu já tinha os slides, já tinha toda a estrutura do curso, eu falei, eu não quero sair do mês de outubro, ou seja, terminar as minhas férias sem ter terminado esse projeto. Eu quero começar o projeto, eu quero gravar, eu quero editar os vídeos e no final eu quero ter um produto para ser publicado. Foi exatamente essa a ideia que eu entrei nas minhas férias. Não é o mais importante, não é escolher um tema da moda, não é pegar um tema que tem pouco conteúdo grátis, não é pegar um tema que eu acho que vai vender muito. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiquei 30 dias em casa, enfurnado, de manhã acordando cedo, trabalhando o dia inteiro, almoçando dentro do estúdio, gravando, editando, melhorando os slides, tornando os slides mais modernos, mais atrativos. E aí eu passei um mês inteiro, no final do mês eu não consegui terminar o curso, mas eu estava muito perto de conseguir e eu ainda tinha a ideia que o mais importante era eu acabar, chegar no final do curso e concluir um projeto, ou seja, ter o começo, ter o meio e ter o fim, e principalmente depois do fim eu entregar isso para o mundo, para realmente ver, ter um feedback do meu trabalho. Até então eu não sabia se o curso seria bom, se o curso seria ruim, se o pessoal ia reclamar, se eu ia ter haters ou não, se ia vender para uma pessoa ou se não ia vender nunca. Tinha vários medos na minha cabeça, eu acho que faz parte de quem está se expondo e colocando o seu trabalho diante do público, mas eu estava com isso em mente. E aí eu tirei mais uns 2 finais de semana para concluir o curso e realmente cheguei no final e publiquei o curso uma semana antes, ou seja, na semana da Black Friday. Publiquei mais ou menos na segunda-feira
e teve a semana da Black Friday. E, para minha surpresa, o curso vendeu muito mais do que eu imaginei. Eu recebi excelentes feedbacks, recebi, eu acho que umas 20 avaliações super positivas, até que eu recebi a minha primeira avaliação negativa, ou seja, 20 positivas, uma avaliação negativa, e eu fiquei uma parte da noite acordado, frustrado, e me perguntando se realmente eu tinha jeito para ensinar, se realmente as pessoas iriam entender aquilo que eu estava falando. Só que tinha sido 20 positivas e uma avaliação negativa. O fato é que naquelas férias a coisa mais importante para mim era ter acabativa. Eu acho que hoje em dia, né, eu lembro de uma história muito engraçada. Eu tenho, na época que eu dava aula presencial, um aluno chegou com um CD dizendo: Leonardo, eu tenho aqui um CD com 3.000 livros de tecnologia das mais diversas áreas. Tu quer copiar o CD para ti? Isso aconteceu há mais ou menos uns 10 a 12 anos atrás. E aí eu agradeci o aluno pela oferta e disse que não tinha interesse em copiar o CD com esses 3.000 livros. E eu fiquei me perguntando, desses 3.000 livros que ele tem dentro desse CD, quantos livros ele foi capaz de ler do começo até o final? Será que ele leu um desses 3.000 livros? Será que você ter à sua disposição 3.000 livros não vai te fazer ficar muito mais ansioso do que propriamente pegar um livro, escolher esse livro e ler do começo até o final? Eu acho que a acabativa não necessariamente precisa ser uma grande mudança de carreira. No meu caso, a publicação desse primeiro curso, eu ter concluído e ter entregue o primeiro curso, fez eu abandonar um emprego público concursado, fez eu criar a Coder, que hoje é que me sustenta. Hoje eu trabalho por conta própria e isso é excelente, ou seja, foi exatamente a decisão de ter a acabativa que me fez mudar radicalmente a minha vida profissional. E isso foi muito bom, mas não necessariamente a acabativa precisa estar associado a uma mudança radical. A acabativa pode te levar a pequenos passos, e esses pequenos passos te levar a uma mudança radical. Seja terminar um livro, comecei e vou terminar. Seja você terminar um pequeno software, mesmo que seja só uma prova de conceito ou um MVP, para você ter algo entregável, algo que você concluiu, não necessariamente para um cliente, mas uma vez que você estabeleceu um determinado objetivo, começar a ter um meio, né, passar por todo o processo do meio e finalizar. Quanto mais você tiver acabativa, você começar as coisas e terminar, sem dúvida, isso é algo que é extremamente valorizado. E as pessoas estavam dizendo exatamente isso. Ó, quando eu contrato alguém, eu espero que essa pessoa tenha iniciativa, mas que ela também tenha acabativa. Se você começar a ter acabativa nas pequenas coisas, sem dúvida, isso vai refletir também nas grandes coisas. Você vai começar a acabar as pequenas coisas, vai começar a acabar as médias coisas e vai acabar também as grandes coisas. Então isso para mim fez uma diferença absurda na minha vida profissional. Eu tive acabativa em uma coisa, que foi definir, começar um curso, gravei ele e fui até o final e concluí o curso. Eu estava completamente focado nesse objetivo e esse objetivo foi o que me deu gás para fazer o segundo curso. O segundo curso foi muito mais fácil. Apesar de ser um tema que eu dominava menos, eu consegui produzir o curso muito mais rápido. A minha mente já estava completamente mudada, eu já estava completamente apaixonado e empolgado pela ideia de produzir mais cursos. Depois veio o segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º. Eu acho que já está bem perto do 20º curso ser lançado. Então, pessoal, isso fez completa diferença na minha vida profissional e eu espero que, se você percebe que na sua vida tem muita iniciativa, mas tem pouca acabativa, provavelmente você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e você precisa focar em uma ou duas, no máximo 3 coisas ali para que você realmente consiga dar a atenção adequada para elas e iniciar, ter todo o processo do meio, todo o aprendizado do meio e no final chegar à conclusão, que é extremamente importante. Então essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe o vídeo e nos vemos na próxima semana. Estou vindo aqui nessa recursividade, eu já estava no final do vídeo, na edição, e eu tenho um recado extremamente importante para vocês com relação ao vídeo, que eu não comentei, mas que vale a pena eu gravar mais um trechinho para mostrar para vocês, que é o seguinte: ter acabativa não significa que você terá sucesso, certo? O fato de você ter acabativa não quer dizer que todo projeto que você iniciou teve início e meio e você chegou no final, você vai ter sucesso. A falha, ela é muito importante, a falha te ensina muito. Isso não quer dizer que você não teve acabativa. Às vezes você chega no final do projeto e diz: não é isso que eu estava esperando, ou seja, o projeto não saiu da forma como eu quis.
O que eu estou querendo apontar para vocês, mais do que você ter uma vida que cada empreendimento é um sucesso, que isso não é uma realidade de ninguém, é que se você se propõe a ler um livro e esse livro é importante, você vá no começo, vá no meio e chegue no final. E não comece mais 10, 20 livros diferentes ou comece um curso e assiste 30 cursos diferentes e nunca você acaba absolutamente nada. Ou seja, você começa vários projetos, várias frentes e você nunca termina nada. O fato de você ter acabativa não significa não estar associado com você chegar no final e ter um projeto bem sucedido. Então, não há essa relação direta, é muito importante isso. É você errar, você se frustrar, você fazer escolhas erradas é extremamente importante. Inclusive, eu falo isso até no vídeo, que é importante você codificar, você escrever código ruim, porque é o código ruim que vai te ajudar, que vai ser a ponte, digamos assim, para você escrever bons códigos. Ou seja, tomar decisões erradas e colher os frutos dessas decisões é importante. Então, acabativa não significa ter sucesso, significa simplesmente que você começa uma coisa, você pensa aquilo que você precisa investir tempo, uma vez você decidindo que é importante investir tempo, você começa, você passa pelo processo, com as suas dores, com as suas vantagens, com as suas vitórias e no final você chega e termina naquele projeto. Seja um projeto de ler um livro, seja um projeto de fazer um curso online, seja um projeto de assistir um curso online, ou seja, começa e vai até o final. Essa é a beleza da acabativa, não o fato de que você vai chegar e vai ter só vitória. Ah, no final, todo projeto que eu criei, se eu chegar no final, é uma garantia de vitória. Nunca é. Eu acredito e eu tenho quase certeza que foi o Ford. Antes dele criar o Império, né, essa empresa gigante de automóveis e tal, a fábrica Ford, antes de criar ela, aparentemente, se não foi ele, foi alguém mais ou menos do mesmo porte, né, da Ford, que criou várias empresas antes, faliu várias empresas até criar a Ford. Então é muito comum que você tente empreender, ou você tente criar projetos, ou alguma coisa que você está investindo tempo e no final isso não gera aquilo que era o esperado. Mas isso não necessariamente vai indicar um fracasso, porque, como eu falei para vocês, todos esses projetos que eu fiz anteriormente, mesmo que eu não tenha chegado até o final, o processo me ajudou muito e me fez crescer bastante como profissional. Tá? Mas é muito importante que você tenha em mente a acabativa mais do que propriamente ter sucesso, certo? A acabativa nem necessariamente vai implicar em sucesso ou fracasso. Às vezes, a ler um livro do começo até o final já é o suficiente para você mostrar que está trilhando no caminho da acabativa. Então era isso, esse é o adendo e até o próximo vídeo.